Boa noite! Estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno, entre aspas. Na verdade fez muito calor, né? Em São Paulo. Aqui onde eu tô fez muito frio. Mas eu acho que é legal a gente falar o que aconteceu. A gente fez um videozinho bem curto dizendo que a gente não ia fazer vídeo por um período porque minha mãe teve um acidente. E eu acho que é bem legal a gente falar desse acidente. Pode acontecer com qualquer pessoa. A minha mãe pode explicar melhor o que aconteceu, mas foi um acidente doméstico. Conta pra gente, Muti, o que aconteceu, que foi realmente uma bobagem e graças a Deus não teve maiores consequências e nem ficou cicatriz nem nada, mas poderia ter sido muito grave. Conta aí, Muti. Oi, gente, aqui é boa tarde, né? Mas para quem está assistindo à noite ou de manhã, bom dia, boa noite. Então, o que aconteceu foi o seguinte, uma coisa que eu já fiz a minha vida inteira, mas dessa vez eu fiz uma bobagem muito grande. Costumo comprar mel em grandes quantidades, né? Um pote grande de 5 quilos, e eu coloco em vidro. E aí eu fui pegar um vidro e o mel estava cristalizado, que é absolutamente normal, o mel cristaliza. Aí eu coloquei numa caneca em banho-maria para derreter o mel. Só que eu não fiquei por perto e acabei esquecendo do mel no fogo. Aí quando eu fui na cozinha, eu vi que tinha acabado a água e eu desliguei o fogo. Só que em vez de deixar a caneca lá com o vidro quietinho, esfriando sozinho, eu tinha esquentado água para fazer gelatina e peguei a água quente, joguei um pouquinho na caneca e o vidro explodiu. E aí o mel foi tudo em cima de mim e eu agradeci a Deus na hora que não aconteceu o pior. Não foi nenhum caco de vidro em mim, foi só mel quente e pegou aqui no ombro, pegou bastante, aqui ficou cheio de bolha, no nariz pegou muita bolha, aqui ainda dá para ver um pouquinho, pegou nos pés, na parte de cima dos pés, fez bolha em tudo quanto é lugar. Só que eu tenho uma geleia, um gel, e que eu passei na hora, e esse gel é fantástico. Nossa, funciona pra caramba, por isso eu não senti dor. Para quem né, naturalmente não sabe alemão, isso aqui é queimadura e machucado. Então ela é específica para queimadura. Essa pomada é maravilhosa. É um gel, né? Um gel transparente, sem cheiro, sem nada. E tem que passar imediatamente. E foi isso que minha mãe fez, graças a Deus. Olha a pele dela. Graças a Deus não ficou mancha, não ficou nada, não ficou cicatriz. Mas aí ela foi no médico, depois de um dia ou dois, né? Um dia. No dia seguinte ela foi ao médico, aí fez todo o tratamento de queimadura normal, muita pomada para queimadura, ficou enfaixada, enfim, graças a Deus também teve um atendimento excelente, acredito. Faz um mês, né, mais ou menos. Faz um mês e, nossa, graças a Deus. Me recuperando maravilhosamente bem. Isso. Graças a Deus. Amém. Então, assim, é só um recadinho, cuidado com coisas no fogo, não joga água para resolver logo, espera, paciência, espera esfriar, porque é um perigo e a gente aprende, né? Água em óleo não pode, mas também não pode em outras coisas. A gente aprendeu com esse acidente, mas graças a Deus está tudo bem. Assim, uma bobagem, porque a vida inteira eu fiz isso. Mas você não colocou água, né? Você não jogava água. Não, foi uma bobagem que eu fiz, né? Pois é. Mas aprendi, paguei para aprender. E fica a dica, assim, se vocês acharem pomadas de queimadura, tenham na cozinha. Nem é para deixar na caixinha de remédios, porque na queimadura, até você buscar a caixinha de remédio já era. Deixa numa gaveta na cozinha, tenha sempre à mão, porque resolveu muito. Minha mãe não teve dor, né? Você falou que você não sentiu nem dor, né? E ficaram bolhas horrorosas, assim. Então, vale a pena ter uma pomadinha de queimadura à mão. Na cozinha. Porque geralmente é na cozinha que a gente se queima. Exatamente. Fica aí a dica. Enfim, voltando aqui para nossas histórias de família.
Hoje a minha mãe vai contar um pouquinho da história de como que era a vida, na verdade, da minha avó e do meu avô na Alemanha, porque a gente começou toda essa história, eles se conhecendo e vindo para o Brasil. Então a gente vai dar uma rebobinada aí na história e vamos contar, quer dizer, ela vai contar como é que era a vida do Opa e da Oma na Alemanha, na época de Hitler, né? Na época da guerra. Então, na verdade, eu não sei muito a respeito. Eu sei que meu pai e minha mãe se conheceram na Alemanha. Meu pai era o filho mais novo de 11 irmãos, e desses resultaram só 4 netos, e um desses netos sou eu, né? E, infelizmente, os outros já se foram para outro plano. Então, como eu não tenho muitas referências, eu sou muito mais nova do que o resto da família, e por causa dessa situação toda na Alemanha, de perseguição aos judeus, eu não tenho muitos elementos que me contem o que aconteceu, na verdade. Eu sei que eles se conheceram lá, namoraram, ficaram noivos, e eu estou fazendo agora uma revisão de um livro do Cláudio Caivano, não sei se vocês conhecem, mas ele está muito empenhado em defender os patriotas que estão presos em Brasília, e no livro dele ele faz a comparação do 8 de janeiro de Brasília com o 6 de janeiro de 21 nos Estados Unidos, com fevereiro de 33 na Alemanha, que foi quando queimou o Reichstag, que inclusive a pessoa que foi culpada por ter provocado aquele incêndio, depois se descobriu que ele não era o culpado, não foi o culpado, que era impossível ele ter sido o culpado, mas ele foi julgado e condenado à morte. Então, muitos anos depois, não tem como desfazer o mal feito, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele comenta muito sobre a Alemanha. E em 1933 teve a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, que foi quando os nazistas quebraram as vitrines das lojas dos judeus, no bairro judeu em Berlim. E eu sei que meus pais estavam lá, por isso que eu estou trazendo isso à baila. Eles moravam em Berlim. Os dois já estavam alertas que eles tinham que sair da Alemanha, né? Só que a minha tia, a irmã da minha mãe, ela estava estudando, eu acho que na Tchecoslováquia. Eu não tenho certeza. Era um dos países eslavos. Não sei se era Tchecoslováquia, enfim, era um desses países, Polônia, não sei. E a família da minha mãe tinha que esperar a minha tia voltar dos estudos dela. Então, como a coisa estava ficando muito difícil, muito perigosa, o meu avô alugou um vagão inteiro de um trem para trazer a minha tia em segurança de volta para a Alemanha. E a minha mãe, eu sei que minha mãe que mexeu os pauzinhos para tirar a família da Alemanha. E eles foram para Montevidéu, no Uruguai. Eu achei um documento da minha mãe em que consta que a primeira entrada dela no Brasil foi em 1934. Mas eu sei que ela não ficou no Brasil em 1934, porque ela veio para cá depois do meu pai. E meu pai veio em 1936. Uhum. Então ela deve ter vindo por algum motivo e voltado para a Alemanha. Interessante. Então, assim, é pouca coisa que eu sei. Uhum. Mas o Opa, ele era de uma cidade vizinha da Polônia na época, e hoje é Polônia. Ou voltou a ser Alemanha? Não, é Polônia. Então é uma cidadezinha bem na divisa antiga, né, que era a Polônia, hoje pertence à Polônia. Essa cidadezinha onde o vô nasceu. Eu li a respeito dessa cidade. Ela é uma cidade muito, muito antiga. Ela tem mais de 1000 anos. E ela sempre foi da Polônia. Só que teve um pequeno período que ela pertenceu à Alemanha. Ah, então é o contrário. Então eu acho que foi nessa época que meu pai nasceu. Então ele nasceu na Alemanha,
que depois voltou a ser Polônia. Ah, entendi. Eu tinha sempre entendido o contrário. Pois é, eu também não sabia, mas eu li a respeito. Ah, que legal. Daí a Oma era de Berlim e Minha eles mãe era de se Berlim. conheceram em Berlim. Eles se conheciam. Sim, meu pai vivia em Berlim, né? Uhum. A família toda vivia em Berlim. Aham. Eu não sei por que ele nasceu nessa cidadezinha. E eu sei que eles se conheceram lá e é pouca coisa que eu sei a respeito. Ah, tem uma história muito engraçada, né? Que o Opa, ele era o dobro da idade da Oma. Conta essa história. Então, acho que quando eles se conheceram, a minha mãe acho que tinha 17 anos e meu pai tinha... 34. Isso. Ele tinha Dobro. exato. Ele era 17 anos mais velho. E aí eles começaram a namorar e a minha avó ficou muito brava com a minha mãe, porque ela falou, imagina você namorar com um homem que é o dobro da sua idade. Não pode. Aí minha mãe falou para a mãe dela, mãe, ele não vai ter sempre o dobro da minha idade. Ah, vai sim! Ela não tinha essa capacidade de fazer a conta. Então quando ela tiver 50, ele vai ter 100. Vai! Não faz o menor sentido. Mas você sabe o que a Oma estudou, o que o Opa estudou aqui na Alemanha? Meu pai era engenheiro mecânico. Ele fez engenharia mecânica. E a minha mãe, ela fez um curso superior, mas eu não sei exatamente de quê. Eu acho que é alguma coisa no âmbito comercial. Engraçado, vamos entrar um pouquinho na questão do conceito. Não sei exatamente o nome do curso, mas era no âmbito comercial. O pessoal fica falando que as mulheres antigas tinham que lutar pelo feminismo e tal. E, na verdade, as mulheres tinham muitos direitos. A Oma era de 33 e ela já tinha uma vida... Ela era de 15. Então, de 15, mas em 33 ela já tinha 17 anos, né? Acho que 17 anos, enfim. E aí ela já tinha estudado. Não era o que a gente ouve muito. A mulher não tinha direito de nada. Tinha. A mulher tinha muito direito. Pelo que eu sei, tinha sim. E a Oma era uma mulher muito contemporânea para a época dela, né? Ela usava... Ela era muito avançada para a idade dela. Então, ela usava unhas vermelhas, ela falava que fumava, ela te falou que você não tinha que casar com o primeiro homem, que você teve relação. Né? Ela falou, não, você tem que conhecer a vida primeiro. Então, assim, uma mulher de 1915, da Alemanha, nazista, mas assim, extremamente moderna. Né? A Oma era muito moderna. E muito batalhadora. E muito batalhadora, e segurou a família, né, no punho, que eu acredito que muitas mulheres fizeram isso. Muitas. Eu também acho que sim. Né, então... Eu acho que... E principalmente porque teve a Primeira Guerra, onde se perderam muitos homens, que a guerra foi de 14 a 18. Na época que minha mãe nasceu. Os primeiros anos de vida dela foi durante a Primeira Guerra. Uhum. Então, teve muitas baixas, né, dos homens. Uhum. Então, as mulheres tiveram que ir à luta. E muitas ficaram com as crianças e tiveram que se virar, né? Exatamente. Aí sobraram mulheres, crianças, jovens, né? Então, os homens que sobraram eram muito jovens, eram meninos. Sim. Né? Então as mulheres tiveram que batalhar pelo pão de cada dia. Pois é, e eu acho que por isso que o pessoal fala que as mulheres brigaram muito por seu espaço, não sei o que lá, mas muitos dos direitos foram dados por homens, né? Eu não sei como é que era na época da Oma na Alemanha, mas as mulheres tinham direito a voto, trabalhavam, tinha tudo isso. E cuidavam da casa, e cuidavam do marido. Exatamente. Elas tinham uma dupla jornada, tripla jornada. E eu fico furiosa quando alguém fala assim, a sua mulher trabalha?
Não, minha mulher não trabalha. Como? É, Ela trabalha e muito, ela só não ganha. exato. Exato, porque o trabalho Tipo, doméstico é. ela não trabalha, é um trabalho ingrato, porque só aparece o que não está feito. É, exatamente. É exatamente isso. É ingrato pelo que está feito. É, exatamente. Aí o meu pai, pelo que eu entendi, pelos documentos que eu achei dele, ele veio para o Brasil em 36, mas ele veio via Paraguai. Ele brincava que ele entrou pela porta dos fundos, porque ele não conseguiu visto para o Brasil. E a minha mãe veio em 38, por aí. Mas foi para Montevidéu, instalou a família e veio para o Brasil e casou com meu E pai. você sabe por que que a família não veio para o Brasil? Por que que a família ficou em... Porque a ideia não era vir para cá deles, só do meu pai. Ele queria vir para cá. Ele acho que tinha lido alguma coisa a respeito, ou tinha, existia aquela história de que o Brasil era o país do futuro. É como os Estados Unidos, né? Fazer a vida no futuro nos Estados Unidos, o Brasil era mais ou menos nessa linha, eu suponho. Uhum, uhum. Então, ele acho que tinha alguma informação sobre o Brasil, mas, por exemplo, ele não sabia que se falava português aqui. E acho que por isso que a família da minha mãe foi para Montevidéu, que tinha, assim, uma estrutura boa para receber os fugitivos, né? Uhum. Mas Tem uma ela colônia muito grande no Uruguai de alemães. Fiquei sabendo. tem, É uma e colônia. judeus, muitos judeus. Na Argentina também, É. muitos judeus. Uhum. E todos fugitivos, né? Aliás, eu estou lendo agora um livro do Lacombe, Cartas de Elise. Essa Elise era uma parente dele, acho que era bisavó dele. E ela conta a história da família, por coincidência, em Berlim, uma família judia que teve que... o filho dela, que era, eu acho que o avô do Lacombe, que ele fugiu e ele veio para o Brasil. Então é uma história muito paralela com a nossa família. Uhum. Só que ele tem mais dados do que eu. Eu não tenho os dados que ele tem da família dele. Mas eu estou lendo com muito interesse, porque é muito paralelo, né? Sim. Muitas famílias tiveram essa história muito parecida, né? Então, e a Segunda Guerra, meus pais conseguiram sair antes, né? Que a guerra estourou em 39, 40. Uhum. E falando das mulheres, o que se viu depois da guerra é que quem reconstruiu Berlim foram as mulheres. Ah, essa história eu não sei. Foram as mulheres. Tem filmes sobre isso, tem muitas histórias, tem documentários. As mulheres carregando o entulho em baldes para refazer a cidade que estava totalmente em escombros. Uhum. Quem refez a cidade foram as mulheres. Na verdade, analisando a situação do homem e da mulher, né, que se diz que o homem é mais forte e tem que proteger a mulher, ela é muito mais forte do que o homem. O homem ativamente é mais forte, fisicamente é mais forte. Os órgãos dele são maiores e mais fortes, mas intelectualmente, psicologicamente, a mulher é muito mais forte. É. Mas tem que ter os dois, tem que ter harmonia, tem que ter um yin e yang, né? Eu acho que os dois se completam. Exatamente. E hoje a coisa está ficando meio bagunçada. Hoje está se transformando o homem num ser muito fraco. Aliás, a juventude atual é muito fraca. Por isso vamos ter tempos muito difíceis, até que a coisa vire de novo. Sim. Tempos difíceis criam homens fortes. Exatamente. Homens no sentido de ser humano, né? Uhum. Sim, ser humano, sim. Esse é sempre, né, o correr da história do mundo. Uhum. Bom, hoje vamos falar, vai ser um vídeo curtinho. A gente veio aqui para dar o recado do acidente da minha mãe, deixar uma dica aí para vocês. Pelo amor de Deus, se cuidem na cozinha.
Uma historinha bem curta da minha avó e do meu avô ainda na Alemanha, na época da guerra. E a gente até já saiu um pouquinho do assunto, né? De histórias de família. E hoje vai ser um vídeo curtinho. Acho que eu já contei, né, que minha mãe tinha 2 primas chinesas. Não. Minha mãe tinha 2 primas chinesas. Eu até achei foto delas aqui. Então, aí a gente já saiu um pouquinho aqui do assunto de histórias de família, mas aí na semana que vem a gente continua com as histórias de família. Minha mãe vai contar mais a história da minha avó, das primas da minha avó, que acabei de descobrir que minha avó tinha primas chinesas. E, então a gente se vê no próximo vídeo. Quem gostou, curte, CCC, né? CCC, curte, comenta, compartilha. E claro, de novo, sempre inspirando vocês a conversar com os pais, com a família, com os mais velhos da família e passar esse ritual, como é que é? Essa cultura, tradição de contar as histórias. Não percam a cultura da sua família, é muito importante. Isso aí. É muito importante, que é para passar para os netos, bisnetos, tataranetos, conversar olho no olho é muito bom. Exatamente. E a gente vai fazer um capítulo ou 2 ao vivo, juntas, logo mais. Quem sabe, inclusive, a Leca participa. Então tá bom. Gente, um beijo para quem ficou com a gente até agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!